Eu vou falar nesta noite sobre a intervenção de Deus. É um sermão que tem o objetivo de nos preparar para qualquer coisa que neste mundo de pecado nós podemos sofrer pela permissão de Deus. Eu vou falar sobre a intervenção de Deus e também sobre a falta da intervenção de Deus e o porquê às vezes Deus não intervém. Eu vou começar com uma declaração do livro Ciência do Bom Viver, página 479. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam, se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Nós vamos estudar a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre a intervenção de Deus, mas eu gostaria de começar com um testemunho. Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência. Essa foto aqui foi tirada no primeiro congresso do IEST, em setembro de 2004. Os irmãos, a maioria sabem que no ano 2013 eu fui diagnosticado com doença de Crohn. E já no ano 2002, eu estava na faculdade, no primeiro ano. Eu comecei a sentir os primeiros sintomas do que anos depois eu descobri que foi sintomas de uma doença terrível, autoimune. Os irmãos que não conhecem, doenças autoimunes são doenças em que o sistema imunológico, que tem o objetivo de proteger o corpo, acaba atacando diferentes partes do corpo. E no caso de doença de Crohn, normalmente, o sistema imunológico ataca o intestino grosso ou o intestino delgado. No meu caso, foi ambos. E os primeiros sintomas foram sentidos em 2002, só que foram muito leves. E eu não corri atrás como eu deveria ter corrido. Hoje em dia eu já tenho outra visão sobre a saúde. Eu era reformador de saúde naquela época, bem zeloso, mas talvez não com um equilíbrio. E muito ativo, fazendo o trabalho de Deus, estudando, e naquela época já contemplando a possibilidade de um dia abrir uma escola no Brasil. A prioridade era a obra de Deus, não a saúde. Os sintomas eram bem leves, tanto que eu não sentia dor, mas hoje eu sei que eram sintomas relacionados a essa doença. O diagnóstico só veio em 2013. Em 2004, quando nós realizamos o primeiro congresso, eu já estava com alguns desconfortos, mas procurei alguns médicos. Doença de Crohn é uma doença difícil de diagnosticar. Eu conheço casos, hoje, conversei com algumas pessoas que têm a mesma doença, e às vezes leva anos, mesmo os que correm atrás diligentemente. Eu não estava correndo atrás com muita diligência, mas já estava sentindo alguns desconfortos. Mas os médicos que eu procurei não puderam dar uma resposta e eu não corri atrás, não tive aquela motivação de correr atrás. No ano de 2012, algumas noites eu sentia uma dor no intestino. Eu não sabia que era o intestino, talvez na época eu pensava que era no estômago, talvez alguma comida não caiu muito bem, mas era uma dor de noite insuportável que me tirava o sono. E isso estava acontecendo com pouca frequência, às vezes uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. No mês de julho de 2012, aconteceu várias vezes no mês. E eu comecei a ficar um pouco preocupado. Falei com a Melissa, alguma coisa não está bem comigo. Em agosto, começou a intensificar. Não era só de noite, era durante o dia. Não sabia o que estava acontecendo. Mas nessa altura eu sabia que tinha alguma coisa muito séria com o meu corpo.
No mês de setembro e outubro, começou a ser todos os dias, em todas as refeições, dores insuportáveis. Eu comecei a identificar que se eu não comia, eu não sentia dor. Aí eu comecei a fazer várias experiências. Não comer glúten, não comer certas combinações. Nessa altura a gente já tinha conversado com a doutora Andréia. Fiz um exame de saúde, uma endoscopia, para ver se tinha alguma coisa errada com o estômago, nada. Alguns meses passaram, fiz uma colonoscopia, só que foi identificado que havia uma obstrução no intestino grosso, então as suspeitas de doença de Crohn ficaram mais fortes. No início de 2013 eu fiz uma tomografia e agora vários médicos na Ilha do Fundão viram os exames. A doutora Andréia já estava bem certa que era doença de Crohn e apesar de não haver um diagnóstico oficial, ficou bem claro, era doença de Crohn. Doença de Crohn é terrível. A pessoa perde muito peso porque há inflamação no intestino e, no meu caso, houve cicatrização. E isso causa um estreitamento no intestino. Então, o que acontece é obstrução. Qualquer coisa que passa, até água, em alguns casos, causava terríveis dores. A obstrução não foi total. Se fosse, eu não teria sobrevivido. Passava, mas passava com terríveis dores. Então, aqui vocês podem ver uma foto de mim em 2007. Primeira aula que foi ministrada aqui no IEST, na varanda do casarão, no segundo andar. Vocês podem ver que ainda pesava 60 quilos, mas quando eu estava na pior fase, essa foto aqui foi tirada em 2013, na Nova Zelândia. Eu estava fazendo uma viagem missionária, caí para 48 quilos. Mas ainda não estava agindo com muito equilíbrio, ainda viajando. Eu fui para Botsuana, na África, fui para Nova Zelândia, fiz 3 viagens para os Estados Unidos, várias viagens aqui no Brasil, não conseguindo comer, não conseguindo dormir, e parece que eu tinha o mesmo problema de Tiago White. A causa era tudo e a saúde fica em segundo lugar. Eu comecei a perceber que não vale a pena, porque se eu continuar nesse ritmo eu vou morrer. Então, em meados de 2013, eu comecei a fazer um esforço humano para conseguir voltar para os Estados Unidos para começar um processo de consulta com médicos, e a previsão já indicada pela doutora Andréia seria de uma intervenção cirúrgica. Mas pensando na cirurgia, eu ficava lutando contra a ideia, porque para mim uma agulha era uma ideia espantosa. Eu não aguento sangue, eu não aguento qualquer situação envolvendo corte ou exame de sangue. Eu evitava por causa da agulha. E eu buscava uma intervenção de Deus. E eu falava, Senhor, faz um milagre. Eu ainda não entendia que, em caso de doença de Crohn, quando há cicatrização, nenhum remédio natural, nenhum suco, carvão, falta de glúten na dieta vai resolver. A cirurgia era inevitável. Eu tive uma consulta com o Dr. Neil Nedley em outubro de 2013. Neil Nedley, um médico que é muito envolvido com a medicina natural. Ele tem uma clínica no estado de Oklahoma. E ele é o especialista na cidade onde ele mora, onde a clínica dele está localizada.
em doenças de Crohn. Tive uma consulta com ele, esperando que ele teria alguma solução. Para mim seria o último recurso. Eu estava vendo alguns médicos no Hospital Universitário da Virgínia e a cirurgia era inevitável, segundo eles. Mas eu queria uma última opinião. Irmãos, eu já estava tão mal que não aguentava mais passar uma noite daquele jeito. Mas eu queria ter a certeza de que não tinha como escapar a cirurgia. E ele falou: Diego, é uma intervenção cirúrgica que você precisa. Então foi marcada a cirurgia para março de 2014. A minha filha nasceu em fevereiro e uma semana depois eu internei no hospital para fazer a cirurgia. Irmãos, a pior experiência da minha vida. 25 dias no hospital. Foi uma recuperação terrível. Tive várias complicações. Eu não conseguia melhorar. O que acontece com esse tipo de cirurgia é que a manipulação dos intestinos causa um adormecimento. Essa é a palavra, Cleven? Como é que fala quando os intestinos param de funcionar depois da cirurgia? Ilho paralítico, essa é a palavra técnica, mas o que acontece é que os intestinos dormem, podemos dizer assim? Eles param de funcionar. E no meu caso, eu estava tão deprimido e tão, assim, desencorajado e desesperado para sair do hospital, que meu estado mental não permitia as melhoras. Convicto de que eu só iria me recuperar saindo do hospital. E eu naquele estado, procurando mais uma vez uma intervenção de Deus. Em alguns momentos eu ficava pensando, foi um erro a cirurgia. Eu não conseguia colocar o intestino para funcionar. E cada dia era uma eternidade. Eu era para ter ficado 4 dias no hospital, eu fiquei 25 dias. Várias intervenções, algumas complicações. Os próprios médicos começaram a duvidar se eu ia sair. Nos primeiros dias, eles colocavam no quadro a data prevista para eu ter alta. Eu cheguei na terça e estava lá, previsão de alta na sexta. E cada dia eles iam estendendo mais alguns dias para frente. Chegou na segunda semana, eles apagaram o quadro. E eu fiquei lá, deprimido na cama, esperando uma intervenção de Deus. Não vinha. Eu comecei a pensar, talvez agora é o momento. Eu preciso colocar minha fé em prática. Tantos sermões pregando sobre a confiança em Deus. Deus sabe o que é melhor. Se Ele permitiu, minha vida está nas mãos dEle. Muitas lições. Uma delas foi que às vezes as coisas precisam piorar antes que elas possam melhorar. Irmãos, foi um milagre de Deus eu ter saído do hospital. Eu ainda não tinha conseguido colocar o intestino para funcionar. Os médicos desistiram de todos os recursos e iam me transferir para outro hospital até que o intestino funcionasse, porque eu estava sendo alimentado pela veia. Na verdade, eu estava sendo alimentado pela veia e ia até o coração. Como é que fala em português? Nutrição parenteral, essa é a palavra. É assim que eu estava sendo nutrido. E a primeira intervenção que eu vi de Deus foi eles permitirem eu voltar para casa, ainda com essa nutrição parenteral. E a Melissa podendo ministrar, sem ser enfermeira. Logo que eu cheguei em casa, tudo mudou. Os ânimos reavivaram. Irmãos, eu estava pesando 47 quilos quando eu voltei para casa. Uma pessoa foi visitar minha casa, olhou para mim e falou, ele vai morrer. Eu estava mal, pior do que essa foto aqui. Dentro de poucos dias, o intestino começou a funcionar.
Eu estava com uma fome, eu passei mais de 40 dias sem entrar comida na boca. Sabem o que é isso? Eu comia alguma coisa, só que o intestino não funcionando, acumulava no estômago e tinha que sair pelo nariz. Finalmente, eles colocaram um tubo no estômago. Como é que fala, Cleven? Você me ajuda que eu não conheço nenhum desses termos em português. Gastrostomia. É um tubo que eles colocam no estômago para drenar. Eu não estava aguentando mais o tubo pelo nariz. Mesmo não comendo, eles precisavam drenar o estômago por causa dos sucos gástricos que acumulavam. Irmãos, eu tive sonda, eu tive aqueles tubos que eles colocam no lado para drenar. Como é que fala? Dreno. 4 drenos. Eu fui para casa igual uma árvore de Natal. Com drenos, com sonda, com alimentação parenteral, o tubo no estômago. Mas chegando em casa, irmãos, vendo a minha filha, estando com a esposa, parece que uma mudança de atitude fez toda a diferença. O intestino começou a funcionar. Foi um milagre que eles me deixaram voltar para casa. Eu apelei alguns dias até que finalmente alguém importante lá do hospital, acho que eu estava dando prejuízo também para o hospital, eles aprovaram. Irmãos, dentro de um mês, depois de começar a comer, eu voltei ao meu estado normal. Eu ganhei tanto peso em tão pouco tempo que quando eu fui para uma consulta médica, eles começaram a ver se não havia acúmulo de líquidos nas pernas. Porque eu estava pesando 60 quilos. Eu ganhei, eu acho que foi 12 quilos em 60 dias. Eu não lembro exatamente os números. Mas a vida voltou ao normal. E todos aqueles sentimentos de arrependimento de ter entrado no hospital para fazer a cirurgia foram embora. Porque o fruto da cirurgia foi tão bom que eu olhei para trás e falei, valeu a pena. Vamos abrir novamente em Hebreus capítulo 12. Eu queria ver se vocês conseguem fazer um paralelo à vida espiritual. Hebreus capítulo 12, verso 11. A minha experiência, que eu contei para vocês agora, é uma pequena ilustração do plano da salvação. Nós precisamos nos submeter a uma intervenção cirúrgica. Deus quer arrancar de nós tudo que é mal, tudo que nos causa sofrimento, tudo que nos faz infelizes. Mas para isso é um processo de disciplina e dor terrível. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, verso 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de quê? Tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Eu gostaria de falar sobre a intervenção de Deus, alguns princípios. Por que Deus permite coisas negativas? Por que Deus não intervém? Nós temos tantas histórias na Bíblia da intervenção de Deus. O povo de Israel no Mar Vermelho. O que Deus fez? Ele abriu o Mar Vermelho. Os 3 hebreus na fornalha de fogo. O que Deus fez? Ele os livrou miraculosamente. O próprio Cristo estava com eles. Daniel na cova dos leões. O que Deus fez? Fechou a boca dos leões. Pedro na prisão. Atos capítulo 12. O que Deus fez? Enviou um anjo para miraculosamente livrar o seu servo da prisão. Muitas pessoas vieram com boa intenção para me dar conforto enquanto eu estava no hospital, dizendo: Deus vai te livrar.
e faziam referências a histórias bíblicas que ilustram a intervenção de Deus. Mas, irmãos, quantas histórias existem na Bíblia que mostram que Deus às vezes não intervém? A primeira, Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. Caim levanta sua mão para matar o seu irmão. Deus não envia um anjo para segurar a sua mão. Por que que Deus não interveio? Abel era justo ou ímpio? Fiel ou infiel? Deus não livra os fiéis? João Batista na prisão. Jesus podia ou não podia intervir para livrar João Batista? Podia. Mas Jesus não foi até a prisão para livrar João Batista. Em Atos capítulo 12, na mesma situação de Pedro, Tiago perde a sua vida, irmão de João. No mesmo capítulo que registra a história de Pedro ser miraculosamente livrado da prisão pelo anjo, na primeira parte do capítulo fala sobre Tiago, irmão de João, que morreu nas mãos do mesmo rei, Herodes. João capítulo 11. Vamos abrir em João capítulo 11. Aqui nós temos um caso em que Deus não interviu e depois nós vemos a intervenção de Deus. Nós temos a história de Lázaro, que ficou enfermo. As irmãs de Lázaro enviaram mensageiros até Jesus para dizer que seu irmão estava enfermo. Era uma enfermidade grave e era urgente. E a Bíblia fala em João capítulo 11, verso 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E a Bíblia fala no verso 4, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para o quê? A glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E no verso 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas no verso 6, João registra algo muito interessante. Quando, pois, soube Jesus que Lázaro estava doente, ainda se demorou o quê? 2 dias no lugar onde estava. Jesus demorou para intervir. E essa demora resultou em quê? A morte de Lázaro. E como se sentiram Marta e Maria? Quando elas se encontraram com Jesus, o que elas disseram? Cada uma em tempos diferentes. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Deus tem uma visão mais ampla e tem propósitos mais infinitos, mais gloriosos do que a mente humana consegue contemplar. O que Jesus ia fazer na ressurreição de Lázaro era muito mais poderoso do que simplesmente curar, igual ele havia curado tantos outros. Marta e Maria não conseguiam contemplar isso. Nem sempre a história termina igual a de Lázaro. Ellen White comenta em Testemunhos Seletos, volume 3, página 433. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. Quando? A história de Lázaro representa
o que vai acontecer com todos os fiéis, mas não necessariamente nesta vida. No caso de Maria, Marta e Lázaro, eles puderam entender por que Deus esperou e não interviu no momento em que eles pediram a intervenção dele. Mas em muitos casos, irmãos, nós não vamos saber nesta vida. Impossível. Mas a promessa é que tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. Alguém perguntou hoje na mesa redonda sobre a perda de um filho. Foi isso, Cleiton? Não consigo imaginar. Não consigo encontrar palavras para dizer para um casal que perde um filho. Eu conheci recentemente numa igreja que eu estava pregando um casal. Eu prego nessa igreja há muitos anos. Eles têm 2 filhos já com 18, 19 anos de idade. E eu puxei conversa, depois de muitos anos, não conhecia-os intimamente. É o primeiro ancião de uma igreja que eu prego já há muitos anos. E eu perguntei sobre os filhos, a idade dos filhos. E aí ele foi se abrindo e ele me falou que, na verdade, tem 3 filhos. Eu tinha 3 filhos. O primeiro filho morreu com 2 anos de idade. Ele teve câncer no cérebro. E ele explicou a experiência. E aí eu comecei a entender por que o semblante da esposa é fechado. Para mim, parecia uma pessoa que não era muito simpática. Uma pessoa boa, mas muito fechada. Ele falou comigo, a minha esposa até hoje não se recuperou completamente. Eu também não me recuperei, mas a minha reação é diferente da dela. Mas eu fiquei pensando, como que se recupera de uma situação dessa? Podemos até tocar a vida, continuar vivendo, mas aquela sombra daquele sofrimento, aquela lembrança, deve permanecer para o resto da vida. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão, então, explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo em que a nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Essa é a promessa. Nem tudo vai ser explicado nessa vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês 7 motivos pelos quais Deus não intervém. Nesta noite, o estudo não é sobre como Deus vai intervir ou que Deus vai intervir. Eu sei que a intervenção de Deus é real em nossas vidas. Às vezes de forma visível, às vezes de forma não tão perceptível. Mas nesta noite eu quero falar sobre 7 razões pelas quais Deus não intervém. Porque é isso que nós precisamos para enfrentar o que está pela frente. 7 razões. Vamos começar com a primeira, ok? O estudo desta noite é este. 7 motivos. Eu vou apresentar, baseado na Bíblia, 7 motivos pelos quais Deus não intervém, ok? Número 1. Vamos abrir em João, capítulo 9. João, capítulo 9, versos 1 a 3. Aqui nós temos a história de um cego de nascença. Antes do milagre, os discípulos perguntaram a Jesus sobre o cego.
Verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E a resposta de Jesus revela a razão pela qual Deus permitiu e não interviu no momento em que este homem foi gerado no ventre de sua mãe. Deus poderia ter operado um milagre para que ele nascesse com vista, sim ou não? Na verdade, existem muitos milagres que nós não conhecemos. Um bebê que nasce perfeito, com saúde, é um milagre de Deus. Deus interveio de várias formas sem nós percebermos. Mas em alguns casos, por motivos que às vezes nós não conhecemos, Deus permite um sofrimento, uma imperfeição, uma situação que não está em harmonia com o ideal dele. Ele não causa, mas ele faz o quê? Permite. No verso 3, Jesus revela por que Deus permitiu que esse homem nascesse cego. Diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele o quê? As obras de Deus. Então, número 1, Deus quer manifestar sua obra em nós. Por que Lázaro morreu? Porque Deus queria manifestar as suas obras através de Lázaro. Por que às vezes nós sofremos? Porque Deus quer manifestar as suas obras em nós. Ele quer glorificar o seu nome através da nossa experiência. Ficou claro esse primeiro ponto, irmãos? Esse é o número 1. Número 2, nós já lemos, mas vamos ler de novo. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 11. Número 2. Por que Deus não intervém? O sofrimento é uma disciplina na escola de Cristo para o nosso bem. E a Bíblia fala o seguinte sobre a disciplina de Deus: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vocês já perceberam quanto sofrimento veio a Davi depois de seu pecado com Betseba? Vocês lembram o filho que nasceu logo depois do seu pecado? O que aconteceu com o bebê? Morreu. Por que Deus não interviu? Fazia parte, entre outros motivos desconhecidos para nós, fazia parte da disciplina de Davi. Davi disse o quê? Justo é o Senhor. Muito sofrimento. Não foi só aquilo. Ele estava na escola de Cristo, aprendendo de Cristo. A mão de Deus estava pesando. Então, número 2. Deus quer produzir em nós um fruto pacífico. Deus quer reproduzir em nós o caráter de Cristo. E às vezes é através do sofrimento, não tem outro jeito. A maioria das vezes nós aprendemos a obedecer através do sofrimento. Então Deus retira a sua proteção e às vezes permite alguma coisa não tão bom em nossas vidas, uma coisa não tão boa, porque é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Número 3, abramos em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Qual foi o primeiro? Primeiro motivo que Deus não intervém? Para manifestar as suas obras em nós. Número 2, para produzir em nós o fruto
pacífico do Espírito. Número 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. Por que nós sofremos? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Por que vem a tribulação? Qual é o resultado? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Número 3. Deus quer que aprendamos a nos identificar com os que sofrem. Irmãos, quando eu vou para o hospital agora para visitar um enfermo, a minha visão é completamente diferente. Quantas vezes eu visitei e orei com uma pessoa no hospital, uma oração formal, vazia. Quantas vezes eu já me senti impaciente com alguém que estava doente. Na verdade, eu sou do tipo que quando eu fico doente, eu gosto de ficar sozinho. Eu não gosto de muita atenção. Quando as pessoas vinham me visitar no hospital, eu na verdade não gostava. E quando eu fico doente, eu gosto de ficar sozinho. A minha esposa é o contrário. Quando ela fica doente, ela gosta de atenção, muito carinho, muito amor, muita simpatia. E nós tivemos um choque no casamento logo no início. Hoje nós já aprendemos. E parte do processo de eu aprender foi ficar doente, muito doente. Mas ela me trata como ela gosta de ser tratada quando ela está doente, quando eu fico doente. E eu trato ela como eu gosto de ser tratado quando eu estou doente. Isso foi terrível no início. Mas, na verdade, quando eu fico doente com uma gripe, qualquer coisa assim, eu realmente não preciso de ajuda. Eu não quero chá, não quero muita intervenção e não preciso de muita atenção. Eu só preciso ficar na minha. Mas com a minha doença de Crohn, eu fiquei totalmente dependente de minha esposa. Para tudo. Para ir ao banheiro, para me alimentar. Irmãos, ainda bem que fui eu que fiquei naquela situação. Porque se tivesse sido ela, eu não sei como teria sido. A paciência, o amor, o carinho, a dedicação. Ela teve um espírito de uma enfermeira. Como Deus usou aquela experiência para me repreender, para me educar, para me corrigir. Agora hoje, quando ela fica doente, por exemplo, ela está grávida, passando mal, a minha forma de reagir, de ajudar, minha atitude para com ela é outra. Isso ilustra também outras áreas de nossas vidas. Deus permite a tribulação para nós aprendermos a consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Número 3. Deus quer que aprendamos a nos identificar com os que sofrem. Número 4. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Estamos respondendo a seguinte pergunta: por que Deus não intervém? Jó capítulo 1, versos 6 a 11. Aqui nós temos uma visão bíblica do grande conflito, uma das mais claras. Verso 6 de Jó 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens?
Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? O acusador dos irmãos continua atuando. E muitas vezes Deus é desafiado diante do universo a respeito da fidelidade dos seus servos aqui na terra. E muitas vezes os fiéis sofrem e Deus permite o sofrimento porque Ele deseja revelar para o universo a fidelidade de seus fiéis para vencer as acusações do inimigo. E o caso de Jó acontece e acontecerá com os fiéis de Deus na terra. A Bíblia fala, verso 11, estende, esse foi o desafio, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E dos versos 13 a 22, a Bíblia relata que Deus retirou a sua proteção e permitiu a ação de Satanás na vida de Jó. Por que Deus não interveio? Porque Ele queria revelar para o universo a fidelidade de Jó. Este é o número 4. Número 5. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Número 1, Deus quer manifestar sua obra em nós. Número 2, Deus quer produzir em nós um fruto pacífico. Número 3, Deus quer que aprendamos a nos identificar com os que sofrem. Número 4, Deus deseja revelar para o universo a nossa fidelidade. Número 5, em Atos capítulo 16 nós temos a história de Paulo e Silas na prisão. Vocês lembram da história? A conversão do carcereiro. Paulo e Silas açoitados e presos, maltratados, perseguidos, injustiçados. Qual foi a atitude de Paulo e Silas? Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão faziam o quê? Escutavam. Deus operou poderosamente. Ele livrou Paulo e Silas da prisão. Ele poderia ter feito isso antes deles serem presos. Deus permitiu o aprisionamento porque Ele queria salvar algumas pessoas. Especialmente o carcereiro, que foi batizado depois de testemunhar o cristianismo de Paulo e Silas. E desfrutar da misericórdia e bondade de Paulo e Silas. Não vamos ler toda a história. Mas, número 5, Deus deseja salvar almas. E às vezes, a falta de intervenção de Deus é com o intuito de salvar algumas pessoas para o seu reino. Apocalipse capítulo 1, número 6. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Apocalipse capítulo 1, verso 18.
Jesus disse: e aquele que vive, falando de si mesmo, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho o quê? As chaves da morte e do inferno. Irmãos, qual é a pior coisa que poderia acontecer? Então, tanta coisa ruim que acontece na nossa vida, a gente perde emprego, a gente leva prejuízo financeiro, a gente fica doente, a gente passa por um divórcio, os filhos se rebelam contra nós. Tanta coisa ruim. Mas qual é a pior das hipóteses? Tem alguma coisa pior do que a morte? Alguém consegue pensar? Alguma coisa pior? Então, para o pior problema que nós poderíamos passar nessa vida, Jesus fala: eu tenho a chave da morte. Por isso que Jesus ficou tranquilo quando Lázaro estava doente. Os discípulos ficaram um pouco apavorados, tentaram animar a Jesus para ir logo, e Jesus continuou tranquilo, porque ele tem a chave da morte. Número 7, para concluir. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. A primeira Epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo 7. Por que o sofrimento? Por que Deus não intervém? Por que o fogo da aflição e da tribulação? A Bíblia fala: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que a Bíblia fala? Que a nossa fé é provada e purificada para sair como ouro pelo fogo. E Jó, capítulo 23, confirma este pensamento. Mais um texto. Dentro desse item de fé. Jó, capítulo 23, verso 10. A Bíblia diz: mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o quê? O ouro. Deus quer que nós saiamos como ouro. E ele permite o sofrimento, ele permite a aflição, porque ele sabe que isso vai nos transformar e nos fazer sair como ouro. Então, se nesta noite nós estamos passando por alguma dificuldade, que nós possamos ser confortados. Se tudo está bem, saiba que um dia vocês vão sofrer. Todos nós certamente sofreremos. Que nós possamos aprender a confiar em Deus. E possamos lembrar que Deus não nos conduz jamais de maneira diferente da que nós mesmos escolheríamos se pudéssemos ver o fim desde o princípio. Que essa possa ser a nossa confiança e a nossa certeza. Que Deus os abençoe. Nosso Pai querido que estás nos céus, nesta noite, Senhor, estamos muito gratos pela Tua misericórdia e o Teu amor revelado em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, porque em meio a tempos bons e em meio à tribulação, podemos sempre ter a certeza que o Senhor está dirigindo os nossos passos. Às vezes nós nos desanimamos, ficamos tristes e somos tentados a perdermos a nossa confiança em Ti. Mas eu peço nesta noite que o Senhor possa reavivar as nossas forças, que o Senhor possa despertar em nós a confiança perfeita em Ti, que nós possamos aprender a obedecer, a confiar e a esperar no Senhor.
em tudo. Essa é a nossa oração. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o que acontece é obstrução. Qualquer coisa que passa, até água, em alguns casos, causava terríveis dores. A obstrução não foi total. Se fosse, eu não teria sobrevivido. Passava, mas passava com terríveis dores. Então, aqui vocês podem ver uma foto de mim em 2007. Primeira aula que foi ministrada aqui no IEST, na varanda do casarão, no segundo andar. Vocês podem ver que ainda pesava 60 quilos, mas quando eu estava na pior fase, essa foto aqui foi tirada em 2013, na Nova Zelândia. Eu estava fazendo uma viagem missionária, caí para 48 quilos. Mas ainda não estava agindo com muito equilíbrio, ainda viajando. Eu fui para Botsuana, na África, fui para Nova Zelândia, fiz 3 viagens para os Estados Unidos, várias viagens aqui no Brasil, não conseguindo comer, não conseguindo dormir, e parece que eu tinha o mesmo problema de Tiago White. A causa era tudo e a saúde fica em segundo lugar. Eu comecei a perceber que não vale a pena, porque se eu continuar nesse ritmo eu vou morrer. Então, em meados de 2013, eu comecei a fazer um esforço humano para conseguir voltar para os Estados Unidos. Eu vou falar nesta noite sobre a intervenção de Deus. É um sermão que tem o objetivo de nos preparar para qualquer coisa que neste mundo de pecado nós podemos sofrer pela permissão de Deus. Eu vou falar sobre a intervenção de Deus e também sobre a falta da intervenção de Deus e o porquê às vezes Deus não intervém. Eu vou começar com uma declaração do livro Ciência do Bom Viver, página 479. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam, se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Nós vamos estudar a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre a intervenção de Deus, mas eu gostaria de começar com um testemunho. Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência. Essa foto aqui foi tirada no primeiro congresso do IEST, em setembro de 2004. Os irmãos, a maioria sabem que no ano era durante o dia, não sabia o que estava acontecendo, mas nessa altura eu sabia que tinha alguma coisa muito séria com o meu corpo. No mês de setembro e outubro, começou a ser todos os dias, em todas as refeições, dores insuportáveis. Eu comecei a identificar que se eu não comia, eu não sentia dor. Aí eu comecei a fazer várias experiências. Não comer glúten, não comer certas combinações. Nessa altura a gente já tinha conversado com a doutora Andréia. Fiz um exame de saúde, uma endoscopia, para ver se tinha alguma coisa errada com o estômago, nada. Alguns meses passaram, fiz uma colonoscopia, só que foi identificado que havia uma obstrução no intestino grosso, então as suspeitas de doença de Crohn ficaram mais fortes. No início de 2013, eu fiz uma tomografia.
e agora vários médicos na Ilha do Fundão viram os exames. A doutora Andréa já estava bem certa que era doença de Crohn, e apesar de não haver um diagnóstico oficial, ficou bem claro, era doença de Crohn. Doença de Crohn é terrível. A pessoa perde muito peso porque há inflamação no intestino e, no meu caso, houve cicatrização. Isso causa um estreitamento no intestino. O diagnóstico só veio em 2013. Em 2004, quando nós realizamos o primeiro congresso, eu já estava com alguns desconfortos, mas procurei alguns médicos. Doença de Crohn é uma doença difícil de diagnosticar. Eu conheço casos, hoje conversei com algumas pessoas que têm a mesma doença, e às vezes leva anos, mesmo os que correm atrás diligentemente. Eu não estava correndo atrás com muita diligência, mas já estava sentindo alguns desconfortos. Mas os médicos que eu procurei não puderam dar uma resposta e eu não corri atrás, não tive aquela motivação de correr atrás. No ano de 2012, algumas noites eu sentia uma dor no intestino. Eu não sabia que era o intestino. Talvez, na época, eu pensava que era no estômago. Talvez alguma comida não caiu muito bem. Mas era uma dor de noite insuportável que me tirava o sono. E isso estava acontecendo com pouca frequência. Às vezes, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. No mês de julho de 2012, aconteceu várias vezes no mês. E eu comecei a ficar um pouco preocupado. Falei com a Melissa, alguma coisa não está bem comigo. Em agosto, começou a intensificar, não era só de noite. No 2013, eu fui diagnosticado com doença de Crohn. E já no ano 2002, eu estava na faculdade, no primeiro ano. Eu comecei a sentir os primeiros sintomas do que anos depois eu descobri que foi sintomas de uma doença terrível, autoimune. Os irmãos que não conhecem, doenças autoimunes são doenças em que o sistema imunológico, que tem o objetivo de proteger o corpo, acaba atacando diferentes partes do corpo. E no caso de doença de Crohn, normalmente, o sistema imunológico ataca o intestino grosso ou o intestino delgado. No meu caso, foi ambos. E os primeiros sintomas foram sentidos em 2002, só que foram muito leves. E eu não corri atrás como eu deveria ter corrido. Hoje em dia eu já tenho outra visão sobre a saúde. Eu era reformador de saúde naquela época, bem zeloso, mas talvez não com um equilíbrio. E muito ativo, fazendo o trabalho de Deus, estudando, e naquela época já contemplando a possibilidade de um dia abrir uma escola no Brasil. A prioridade era a obra de Deus, não a saúde. Os sintomas eram bem leves, tanto que eu não sentia dor, mas hoje eu sei que eram sintomas relacionados a essa doença.